Olá, meu nome é Natália Canedo, sou professora de vocês hoje na matéria Direito Constitucional. Eu sou mestre em Direito, eu sou advogada, trabalho especificamente na área de Direito Público, ou seja, Direito Constitucional e Direito Administrativo. E é uma honra estar aqui hoje gravando com vocês a matéria de Direito Constitucional. Quando eu falo para vocês de Direito Constitucional, a gente tem que ter em mente o seguinte: que não tem como começar a matéria de Direito Constitucional sem saber premissas básicas de teoria geral do Estado. Como assim, professora, teoria geral do Estado? Pensem comigo. Vocês vão aprender daqui a pouquinho que a Constituição, a nossa Constituição, ela é a norma fundamental e suprema de um Estado de Direito. Tá? A Constituição ela é a norma suprema, ela é a norma fundamental de um Estado de Direito. O que isso significa então, professora? Que vocês precisam de saber o que é o Estado. É necessário saber o que é o Estado. Então a gente tem que estudar o conceito de Estado, depois de estudarmos os elementos que constituem o que? Esse Estado. Não tem como começar a matéria de Direito Constitucional jogando para vocês. Toma aqui, gente, aqui ó, constitucionalismo, conceito de Constituição, não. Vamos lá, vamos do básico, vamos calmamente, né, tranquilamente. Então, pensa aqui comigo. Hoje, vamos pegar o Brasil? Quando eu falo para você do Brasil, tá bom, professora, o Brasil, moro aqui, é um país. Gente, o Brasil, ele é um Estado. O Brasil, ele é um Estado. Professora, o que significa ser Estado? Significa ser uma entidade político-social juridicamente organizada para executar os objetivos da soberania nacional. Só que este conceito que eu coloco aqui hoje para vocês, que eu trago para vocês, é o que nós chamamos de conceito moderno de Estado. Conceito moderno de Estado. Este conceito moderno de Estado nasceu no final do século XVIII. Final do século XVIII. Professor, o que estava acontecendo no final do século XVIII? Gente, no final do século XVIII estávamos tendo a passagem de um Estado absolutista para um Estado liberal. Aqui nós temos a transição de um Estado autoritário, de um Estado absolutista, para um Estado liberal. Para o Estado liberal. Começamos aqui a noção de Estado de Direito. Ai, professora, mas por que a noção de Estado de Direito? Pensa assim comigo, vamos aqui no quadro branco. Eu tinha o Estado absolutista na Europa. O que é o Estado absolutista? Ora, um Estado absolutista é aquele comandado por um único governo, uma única pessoa que detém todo o poder deste Estado. Na Europa, um grande exemplo que nós vamos pegar aqui agora é a França. A França, governo absolutista, monárquico, quem mandava? O rei. O rei. E o rei não era assim uma pessoa muito preocupada com o seu povo, não. O rei não era muito preocupado com a sua população. O rei não estava muito preocupado em garantir direitos para o povo, como hoje a nossa linda Constituição traz, aquele rol maravilhoso, né? Muitos direitos, muitas garantias individuais. Neste momento aqui, na França, vou falar para vocês de um carinha chamado Luís XIV. Luís XIV, na França, ele dizia a seguinte frase: o Estado sou eu. O Estado sou eu. Gente, a Revolução Francesa veio. Quando chega a Revolução Francesa aqui no final do século XVIII, Luís XIV é guilhotinado. Tá? Ele e toda a família real da França, né?
Nós temos aqui, então, a passagem de um Estado absolutista para um Estado liberal. E também o nascimento do Estado de Direito. Professora, o que é um Estado de Direito? Isso é muito importante para vocês, não só para a matéria de constitucional, mas também de administrativo. Um Estado de Direito é aquele que faz leis para o seu povo, mas os governantes também se submetem a essas leis. Então, eu tenho submissão às leis elaboradas por este Estado. Ora, esse conceito moderno de Estado que eu não estou dando para vocês, não é justamente uma entidade político-social juridicamente organizada? Para ser juridicamente organizada, é necessário ter o quê? Leis. E é necessário ter o quê? Uma Constituição. Então, pensa aqui comigo. Não adianta apenas eu ter leis para submissão do povo a essas leis. É necessário que os governantes, que o governo também se sujeite o quê? A essas leis. O que não acontecia no Estado absolutista. No Estado absolutista não se falava de responsabilidade do rei. Responsabilidade do rei? Que isso? O rei foi enviado por Deus. Vai prestar contas é só com Deus. Com o povo, isso não existe. Tá? Outra característica do Estado de Direito, e essa característica é muito importante, né? Principalmente quando a gente olha o texto da nossa Constituição, lá no nosso corpo da nossa Constituição, 250 artigos, e aí quando a gente olha principalmente para o artigo 5º da nossa Constituição, nós vamos ver um rol muito grande de direitos e garantias fundamentais. A nossa Constituição, não só no artigo 5º, tá? Mas é porque ele é o mais famoso. A nossa Constituição traz um grande rol de direitos e garantias o quê? Fundamentais. E isso também faz parte de um Estado o quê? De direito, tá? Então, não é apenas submissão às leis elaboradas pelo Estado, não, mas também um Estado que traz o quê? Direitos e garantias fundamentais para o seu povo, ok? Então, fechamos aqui essa ideia, esse conceito de Estado. Vamos aqui adentrar aos elementos constitutivos do Estado, ok? Adiantando aqui na nossa matéria. Já sei então o que é conceito de Estado. Sei que esse conceito de Estado que você colocou aqui para mim, professora, é o conceito de Estado moderno, lá do século XVIII, que foi desenvolvido por Maquiavel na obra O Príncipe. Ótimo. Mas quais são os elementos constitutivos de um Estado? O que eu tenho no Estado? Como assim, professora, que eu tenho no Estado? Falei para vocês que o Estado ele é uma entidade político-social juridicamente organizada. E ele organiza o quê? Quais são os elementos que constituem este Estado? Então, eu tenho território, povo e soberania. Esses são os elementos constitutivos do Estado. 3 elementos: território, povo e soberania. Quando eu falo de território, é muito simples. Vamos pensar assim: Brasil. Brasil é um Estado, tá? O Brasil é um Estado. Território, delimitação geográfica. Delimitação geográfica. Professor, como assim delimitação geográfica? Gente, é a base física desse Estado. Quais são os limites do Brasil? Os limites do Brasil, o tamanho, a extensão do nosso país é justamente o quê? O seu território. Eu posso virar e falar que um pedaço da Argentina é território brasileiro? De forma alguma. Porque o nosso Estado só detém soberania, tá? No âmbito interno, nos limites do seu quê? Território. Povo. Todo Estado, obviamente, tem que ter o quê? Povo. Todo Estado tem que ter o quê? Povo. E aí,
Vou escrever aqui no quadro para vocês. Vamos para cá, ó. Será que povo é a mesma coisa que população? O que vocês acham? Vou colocar, ó, povo, população. Então, povo não se confunde com população. São conceitos diferentes. Tome bastante cuidado. Anotem isso no caderno, tá? Povo é diferente de quê? População. O conceito de povo, o conceito hoje de povo que nós temos, a teoria geral do Estado, é o seguinte: conjunto de pessoas dotadas de capacidade jurídica, conjunto de pessoas dotadas de capacidade jurídica, isso é importantíssimo, para exercer direitos políticos assegurados por essa organização estatal. Então, são aqueles que detêm capacidade para exercer direitos dentro do Brasil, tá? Vamos colocar como exemplo o nosso estado, Brasil. A nossa Constituição, ela define o conceito também de povo. Ela diz quem é povo brasileiro lá no nosso artigo 12. Quando trata para nós de direitos de nacionalidade. Para ser povo brasileiro, você pensa assim: ué, professora, todo mundo que está aqui é povo brasileiro? Não. O que é o povo brasileiro? Você fala, a gente. A gente quem? Para ser povo brasileiro, eu tenho que ser brasileiro nato, ou brasileiro naturalizado. Brasileiro nato, via de regra, é aquele que nasce no Brasil. Nós vamos ver ainda outras situações quando formos adentrar especificamente no tema de direitos de nacionalidade. Mas só para ficar claro aqui para você, de início. Brasileiro nato, nasceu no Brasil, é brasileiro o quê? Nato. Ótimo, beleza. Nasci no Brasil, brasileiro nato. E o brasileiro naturalizado? É aquele que não nasceu no Brasil, mas por algum motivo deseja o quê? Se naturalizar brasileiro. Ele deseja ter uma nacionalidade o quê? Secundária. Ele deseja que, olha, eu não quero, né, continuar apenas como um angolano aqui no Brasil. Não, eu quero ter o quê? A minha naturalização brasileira. Então vamos supor, aqui hoje na gravação eu tô com o João, os dois Joãos, né? Estão aqui na gravação comigo. Então vamos supor que o João 1 seja angolano, tá? Angolano. Aí, como ele é angolano, vem pro Brasil. Tá aqui no Brasil, já tem um tempo, né? Já se fixou aqui, arranjou uma esposa brasileira, teve filhos, né? Aí decide assim, mas por que não me naturalizar brasileiro? Por que não tentar ter a minha nacionalidade o quê? Brasileira? Então ele vai lá, inicia um processo de naturalização, tá? Perante a Justiça Federal e pede o quê? Para se naturalizar brasileiro. Professor, então isso é possível? Uma pessoa que nasceu em outro país ter a nacionalidade de um segundo país? É possível sim, tá? A nossa Constituição permite isso e essa pessoa que agora é brasileiro naturalizado faz o quê? Parte do povo brasileiro. Mas, professora, você me falou então que povo é diferente de população. O que seria a população? Porque eu achei a minha vida inteira que população brasileira era o povo brasileiro. Eu nasci no Brasil, é população brasileira. Quando eu falo para vocês de população, pensem em conceito demográfico. Como assim, professora? Quantidade de pessoas que estão
no território brasileiro? Todos que estão no território brasileiro fazem parte da população. Hoje no Brasil, eu tenho só brasileiros? Não, eu tenho uma quantidade imensa de estrangeiros que estão hoje aqui no Brasil. No momento da gravação dessa aula, nós estamos tendo uma crise muito grande ali na fronteira do Brasil com a Venezuela, que é o caso da questão dos refugiados. Então, pensa comigo. Eu estou tendo uma quantidade imensa de venezuelanos vindo para o Brasil, pedindo refúgio, né? Eles são povo ou eles são população? Eles são população. Eles fazem parte do quê? Da quantidade de pessoas que estão no território brasileiro. Mas só por estarem no território brasileiro podem ser chamados de povo? De forma alguma, porque a Constituição deixa muito claro, né? O nacional, o povo brasileiro, é aquele que é brasileiro nato ou naturalizado. Tranquilo? Ótimo. E para encerrarmos os elementos constitutivos do Estado, soberania. Soberania é um elemento de extrema importância para um Estado. Ai, professora, todo Estado é soberano, né? Não? Hoje, né? Hoje a gente tem esse conhecimento, esse entendimento, mas nem sempre foi assim. Já tivemos muitos estados que se consideravam soberanos no âmbito interno, mas não tinham reconhecimento da sua soberania no âmbito internacional perante os outros estados. Então, soberania significa o seguinte: todo governo deve ser o quê? Soberano. Todo governo deve ser soberano. O que significa que todo governo deve ser soberano? Todo governo deve ser absoluto. Todo governo deve ser incontestável. E todo governo deve ser o quê? Indivisível. Quando eu falo para vocês de soberania, pensem que essa soberania, vamos voltar aqui ao quadro novamente. É interessante anotar isso no caderno. Quando eu falo de soberania, eu tenho que pensar na soberania em âmbito interno e na soberania em âmbito externo. Professor, o que significa soberania em âmbito interno? Significa que esse governo, ele é reconhecido pelo seu povo. Governo reconhecido pelo seu povo. Por isso que eu falo sempre para vocês que soberania trata-se de um conceito que absoluto, indivisível e incontestável. O povo brasileiro não contesta a soberania do nosso quê? Estado. Nós não contestamos, nós obedecemos. Em âmbito interno, então, nós temos uma soberania que é o quê? Reconhecida pelo povo brasileiro. Agora, em âmbito externo, a gente vai passar para outra característica, que é o quê? Não basta apenas o Brasil ser reconhecido pelo povo brasileiro. O Brasil também tem que ser reconhecido como Estado soberano perante as outras nações, perante os outros estados. Isso significa que na ordem internacional nós não aceitamos interferências dos outros estados soberanos, como também não vamos interferir nos outros estados o quê? Soberanos, tá? Quando nós temos um caso assim, que poderia até mesmo ser problemas de crises diplomáticas, né? Ou até mesmo em estado de quê? De guerra. Quando nós temos guerra, situação de guerra, vamos colocar aqui um exemplo, né? Os Estados Unidos com o Iraque, foi uma guerra que marcou o nosso século, né? Os Estados Unidos com o Iraque, nós temos o quê? Um país
tentando atingir a soberania de outro. Os Estados Unidos não reconheciam o Iraque ali naquele momento como país do quê? Soberano. Não foi à toa que conseguiram, né? Tiraram Saddam Hussein ali do governo naquele momento, né? Enforcaram ele, tiraram lá do poder, tudo isso aconteceu, né? Faz alguns anos, mas é visível que no âmbito externo, para um país ele ser reconhecido, ele precisa de ter o quê? Soberania. Tá? Então, temos aqui os elementos constitutivos do Estado. Só revisando nossa aula, antes de terminarmos aqui o nosso bloco. Então, vamos lá. O que é o Estado, professora? Por que eu preciso estudar o Estado? Por que eu preciso estudar conceitos básicos de teoria geral do Estado antes de adentrarmos especificamente no termo Constituição? Porque a Constituição, ela vai trazer como se estrutura os elementos o quê? Constitutivos do Estado. É a nossa Constituição que vai falar sobre o nosso território. É a nossa Constituição que vai falar sobre o nosso povo. A nossa Constituição também vai tratar sobre soberania. É a nossa Constituição que vai tratar sobre a organização do Estado. Então é necessário saber o que é o Estado e, obviamente, quais são os elementos desse Estado. Ok? Vamos encerrar aqui o nosso bloco e já continuamos a nossa matéria.